ou a outros? Jesus, ele faz parte da comunidade dos espíritos puros, como nos fala Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz. E foi o responsável pela governadoria do nosso orbe. Ele é o nosso modelo e guia. Então, quando se perguntou aos espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta veio: Jesus. É para nos dizer que, para nós que estamos nesse mundo de prova e expiação, Ele é a nossa referência. Ele é o modelo perfeito. Os demais são seus mensageiros, cada um com a sua limitação. Kardec, o codificador da ideia espírita, ele não foi o criador da doutrina espírita. Ele colocou em ordem, em códigos, aquelas estruturas que vinham dos espíritos. Tanto que ele teve a humildade de chamar a doutrina de espiritismo e não de kardecismo. Nós temos o espiritismo, ou seja, a doutrina dos espíritos, e não kardecismo, doutrina de Kardec. Nós temos o espiritismo codificado, e a forma da codificação é kardeciana, ou seja, kardecianamente nós temos os ensinos, mas os ensinos são dos espíritos. E houve um momento em que Kardec conversava com o espírito de verdade. Ele narra isso no livro Obras Póstumas, na segunda parte, Minha Missão. E nessa conversa dele com os espíritos de verdade, os espíritos de verdade falam para ele, o espírito de verdade fala para ele sobre a missão que ele teria. E ele então pergunta ao espírito de verdade: e se eu não aceitar essa missão? E o espírito de verdade responde para ele: outros te substituirão, pois os desígnios de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Como a dizer que a doutrina espírita não seria personalizada. Por isso, a doutrina dos espíritos. Então, se nós temos que erigir um modelo, esse modelo é Jesus, conforme está na questão 625. Todos os outros que aqui estiveram trazem de formas diversas, em função das culturas diversas, trazem os ensinos de Jesus. Então ele é o nosso referencial, ele é o nosso modelo. Os demais são pessoas boas, espíritos bons, que nos ajudam a compreender um pouco mais sobre Jesus, sobre esse único modelo e guia que nós temos para a humanidade. Salvador. Jesus, ele é o libertador. Salvador é aquele que nos tira e nos leva. Libertador é aquele que abre as portas e diz: saia, com as pernas próprias. Jesus nos libertou da ignorância através dos seus ensinos. Jesus, através das suas palavras, abriu-nos a realidade de vida. E disse: venha. Mas ele não nos carrega. No encontro de Jesus com Bartimeu, o cego, bem narrado pelo evangelista Lucas, Bartimeu começa a gritar, sabendo que era Jesus que passava. E ele gritava e dizia: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim que sou cego. E quanto ele mais gritava, mais as pessoas chamavam a atenção dele, o admoestavam. E quanto mais ele era admoestado, mais alto ele gritava. Até que Jesus lhe ouve. E diz o texto: e Jesus, ouvindo, parou e pediu que chamassem Bartimeu. E chegaram a Bartimeu e diz: ele te chama, tem bom ânimo, vá. E Bartimeu, levantando-se, jogou fora a capa e foi ao encontro de Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres tu que eu te faça? E ele respondeu: que eu veja. Vejamos que Jesus para, mas não vai até Bartimeu. Ele para e chama Bartimeu. Nós temos que ter o nosso esforço, a nossa ação, a nossa atitude. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Começa a passagem. E ele mostra a perseverança. Ele grita e as pessoas admoestam. E ele grita mais alto. Como a dizer: olha, surgiu dificuldade, cresça. Fica maior que a dificuldade, porque você será visto. Você será ouvido. E Jesus para. Jesus simboliza a vida, o andar. E ele para e chama Bartimeu. E Bartimeu se levanta e o evangelista pega um detalhe dessa passagem. Ele pega o detalhe que Bartimeu levanta-se e joga fora a capa. O que é a capa? Senão a aparência. Senão aquilo que nos protege, esconde o que nós temos por dentro e só mostra o que é de fora.
E para o encontro com Jesus não é de fora, é de dentro. Então ele levanta e joga fora a capa e vai com o interior aberto. Porque esse é o encontro de consciência. A consciência que nos liberta. A consciência que nos dá as portas abertas para que possamos sair. Então Jesus é o libertador de consciências. E nós, com essa liberdade, com essa libertação dada, com esse apoio, com esse vinde a mim, nós então nos sentimos salvos. Pelo nosso esforço e pela atenção que Ele nos deu. Então esse é o ser, esse é Jesus. O caminho, verdade e vida. Uma resposta que Ele dá quando os apóstolos perguntam: Senhor, mostra-nos o caminho então. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante porque está escrito: ninguém vem ao Pai senão por mim. E não ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando eu digo vai, eu fico e estou mandando os outros. Quando eu digo vem, eu já cheguei e estou chamando para que venham. Então está: ninguém vem ao Pai senão por mim. E algumas traduções insistem em colocar: ninguém vai. Jesus não fica mandando os outros irem. Ele vai na frente e diz: venham. Porque Ele já conhece o caminho. É uma passagem muito bonita essa dessa frase. Então Jesus é o libertador das nossas consciências. O que descama os nossos olhos, que nos permite enxergar a realidade da vida. E é esse que sem Ele nós não chegaremos a Deus. Esse, o Jesus libertador de consciências, o modelo perfeito, nosso mestre e guia. Então esse é o Jesus professado pela ideia advinda da questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia nesse orbe, que faz parte da comunidade dos Espíritos puros. Esteve na Terra uma única vez, quando encarnou-se e utilizou esse nome chamado Jesus. Antes disso não, depois disso ainda não. Então esse é o Jesus que nós seguimos, e não um Jesus criado pelas pessoas ao seu modo. É interessante esse aspecto que Gibran Khalil Gibran, certa vez ele escreveu: dizem que a cada 100 anos Jesus de Nazaré se encontra com Jesus dos cristãos nas montanhas do Líbano, e após conversarem longamente, Jesus de Nazaré diz para Jesus dos cristãos: meu amigo, eu receio que nunca chegaremos a nos concordar, e vai embora e aguarda mais 100 anos para um novo encontro. Ou seja, o Jesus que existiu e o Jesus que muitas vezes falam acabam sendo pessoas diferentes, porque as pessoas resolveram fazer um Jesus à moda da casa, à moda de cada um. Quando Jesus reúne os seus discípulos, conforme narra o evangelista Mateus no capítulo 16 do seu evangelho, e os leva para Cesareia de Filipo, Jesus faz uma indagação, uma avaliação do seu trabalho, mais ou menos 2 anos depois que ele pregava. Ele vira para os discípulos e diz: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros Jeremias, ou algum dos profetas ressuscitados. Em outras palavras, ninguém entendeu quem o Senhor é ainda. Mas ele pergunta mais incisivamente: e vós, quem dizeis que eu sou? E diz o texto: e Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse é o Jesus. Não o histórico feito pelos homens, mas o histórico que aqui esteve, o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa revelação de Pedro faz 2 revelações: o Cristo e o Deus vivo, que não é um Deus distante, mas um Deus vivo, um Deus presente. E Jesus, esse Cristo de Deus, esse ungido, esse esperado, esse mensageiro de Deus, esse é o Jesus que nós acreditamos, esse é o Jesus que nós temos, esse é o Jesus que esteve conosco e continuará conosco. Como ele mesmo disse, grafado no último capítulo do Evangelho de Mateus: e eis que eu estarei convosco até a consumação dos vossos dias. Ou em outras traduções, até a consumação dos séculos. Os nossos dias não se consomem porque somos imortais, então Ele estará conosco até a imortalidade. Esse é o Jesus que professamos, o Jesus que nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas, pois leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. Esse é o Jesus que nós buscamos seguir.
O Jesus que nos disse: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. O Jesus que nos disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o Jesus que nós seguimos, que liberta as nossas consciências, que abre os nossos corações. Não é o Salvador que vem do nada. Mas o libertador que vem de dentro.